Quando falamos em prática desportiva, sempre nos remetemos à saúde e bem-estar. Este conceito deve estar inserido na prevenção através dos exames pré-atividade, que tanto temos falado aqui no canal. Com isso, evitamos dissabores e até mesmo situações graves. O exame oftalmológico está dentro deste conceito e conectado com o todo. No primeiro episódio, promovido pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, abordamos as urgências e as emergências oftalmológicas na atividade esportiva. Nesse segundo ano da campanha A Visão no Esporte, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, dentre vários temas, aborda a necessidade da avaliação oftalmológica do atleta amador e profissional e a importância dos exames pré-temporada, além dos exames periódicos. É um painel composto por especialistas em oftalmologia e medicina do esporte e que traz informações úteis que devem ser adotadas por esportistas amadores e profissionais. Vivamos o esporte e enxerguemos a beleza da vida. Quem pensa em iniciar uma atividade física em uma academia, por exemplo, sabe que deverá passar por uma série de avaliações e um exame médico para apresentar o atestado no qual seja declarado apto ou não à prática de determinado esporte. E esta avaliação sabemos que é extremamente importante. Como vimos ao longo do dia, a visão também é muito importante para a prática de esportes e é fundamental que um atleta de diferentes modalidades e categorias estejam atentos aos cuidados com sua visão. Para falar sobre a importância da avaliação ocular de atletas, temos conosco um grupo fantástico que vamos apresentar a vocês agora. Então, nós vamos chamar o Dr. Bernardino Santi, que ele é diretor da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Seja bem-vindo, doutor. Temos também conosco... Boa tarde. Boa tarde. Desculpe. Imagina. Um prazer tê-lo conosco. E temos também o prazer de termos conosco o Dr. Silênio Campos Filho, médico da Confederação Brasileira de Vôlei. Muito obrigada a ambos por participar e dar seu tempo para o conhecimento de todos os nossos ouvintes. Vamos convidar também o Dr. José Antônio Westphalen, médico oftalmologista. Muito bem-vindo. Dr. Diogo Vilar, médico de esporte, representante da Liga Nacional de Basquete, completa o nosso grupo e o nosso time de hoje. Bom, a gente queria começar a nossa conversa fazendo uma pergunta para vocês, né? Para todos vocês, qual, na sua percepção, nossos atletas eles têm que estar conscientes sobre a importância da avaliação oftalmológica periódica. Então, vamos conversar, iniciando a pergunta com o Dr. Silênio. Como é que vocês orientam os atletas nessa situação? Primeiro, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É porque a gente tem aqueles atletas que estão começando a praticar o esporte, né? Então a gente está conhecendo eles, são atletas mais jovens, e atletas de altíssimo rendimento que já estão há anos no esporte e que, por incrível que pareça, nunca fizeram nenhum tipo de exame oftalmológico. E eu tive um caso assim, né? Recentemente eu atendi no meu consultório particular uma atleta que é uma atleta olímpica, então quer dizer, de altíssimo rendimento, que ela tinha uma acuidade visual baixa, ela tinha lá um astigmatismo, se não me engano, de 3 graus, e nunca tinha acompanhado e nem usava óculos para jogar. Não, usava óculos, no caso dela, é até um pouco inviável, a não ser que fosse o óculos de sol. Mas ela nunca pensou em usar lente de contato ou não, ela achava que aquilo não atrapalhava, por exemplo, o rendimento dela. Mas, normalmente, o que a gente faz? Eu faço uma avaliação pré-participação, no qual eu pergunto sobre diversos... Primeiro, histórico familiar, para eu saber se tem alguma doença com relação ao histórico familiar que seja de importância devida. Faço uma pergunta sobre todos os sistemas, e aí eu vou falar sobre a parte pulmonar, cardiovascular, intestinal, e dentro desses eu pergunto sempre com relação à acuidade visual, eu sempre pergunto como o paciente se sente no dia a dia, né, enxergando em si, porque é essencial. Quando a gente fala, principalmente em esporte de alto rendimento, mas não somente no esporte de alto rendimento,
a gente fala em detalhes que podem realmente ajudar a gente, fazer com que a gente saia de um lugar que não teria nem medalhando para um lugar que realmente a gente conseguisse medalhar ou ser campeão, né? E são detalhes importantes, e um dos mais importantes é a nossa visão, porque trabalha a nossa visão da noção de profundidade, da noção de distância, e faz com que a gente consiga enxergar objetos que estão mais próximos da gente, cada vez mais longe, né? Então, se a gente tem uma dificuldade uma miopia, dificuldade para enxergar um pouco mais longe, a gente demora muito mais a ver aquele objeto chegando e ter uma percepção de contato com ele. Então, eu sempre pergunto essa parte. E se o paciente não faz acompanhamento oftalmológico, aí eu oriento sempre ele procurar. E o mais comum, infelizmente, é que não faça. Então, o mais comum é a gente pegar esses pacientes no meio do caminho e eles já relatarem alguma parte de uma baixa acuidade visual, cada vez enxergando mais embaçado, principalmente longe, e aí sim a gente encaminha e ele faz esse check-up oftalmológico, tá? E aí depois a gente faz a parte mais específica de exame físico e exames necessários para que ele possa ficar tranquilo e fazer atividade física com tranquilidade. Obrigado. Exatamente sobre esse final que o senhor falou, a gente gostaria de perguntar o que pode nos falar sobre a preparação física global destes atletas de alta performance. Exame específico? Qual é a sua conduta, enfim, a sua orientação para a preparação física geral dos atletas para atingir a alta performance? Então, isso vai depender muito do esporte e do sistema energético envolvido, né? Mas, obviamente, para avaliação pré-participação num esporte de alto rendimento, eu exijo um teste de esforço. E, dependendo do esporte, o teste de esforço cardiopulmonar acaba sendo essencial, embora seja melhor que todos façam cardiopulmonar, que ele é mais completo, mas alguns esportes que têm uma variável aeróbica importante, a gente conseguir ver com fidedignidade melhor o VO2 máximo, os limiares dele de treinamento é essencial. Então, fazer o teste de esforço cardiopulmonar, além de dar uma segurança cardiovascular muito boa para esse atleta em treinamento, tanto do ponto de vista do coração e tanto do ponto de vista pulmonar, porque a gente consegue também ter uma noção de um déficit alguma coisa que atrapalhe o rendimento que seja de origem pulmonar, por exemplo, uma asma por esforço induzida, né? Ou um broncoespasmo por esforço induzido. E esse tipo de teste ele consegue dizer com bastante precisão para a gente, né? E isso vai envolver também, além de eu ter uma noção de como ele está treinado, se ele está bem, se o VO2 máximo dele é bom, na verdade o limiar dele ainda é muito bom para o esporte que ele pratica, eu consigo dar zonas de treinamento que façam com que ele otimize o treinamento. Então, eu vou ajudar o preparador físico a otimizar esse treinamento através da zona de treinamento que ele consegue pelo teste de esforço cardiopulmonar. Perfeito, bem interessante. Doutor Bernardino, em relação a essa avaliação do atleta de alta performance, como é a sua rotina e qual é a sua opinião e qual a sua indicação em relação à oftalmologia? Boa tarde, colegas. Boa tarde, componentes da mesa. Doutor Celene já introduziu bastante o assunto, né? É importante que a gente tem que subdividir algumas situações. O atleta, aquele atleta amador, aquele atleta que gosta de praticar esportes. Inclusive, nós tivemos aí uma imagem de uma pessoa falando sobre a utilização de óculos escuros, né? Sobre algumas proteções. E, obviamente, o esporte de alto rendimento. Nesse esporte de alto rendimento, você tem aqueles esportes em que você tem um baixo risco de lesões oculares, como, por exemplo, a natação, o atletismo, o remo, né? Aqueles que têm um risco maior, como são o hóquei, os esportes de raquete, o voleibol, o handebol, o basquete, né? O badminton, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a peteca, né, do badminton, ela pode chegar até 400 km por hora, e já há descrições na literatura de lesões oculares por conta desse tipo de artefato. E os esportes de altíssimo risco, que são aqueles em que eu tenho atuado nos últimos 35 anos, que são o boxe, o taekwondo, o karatê, as artes marciais como um todo. Quando eu peguei para o trabalho com o boxe em 1992, mal se fazia algum tipo de exame oftalmológico. Quer dizer, o médico que atuava no boxe se limitava a tratar as conjuntivites. Aliás, eu sou traumatologista e aprendi a tratar algumas conjuntivites com os meus diletos amigos oftalmologistas, porque quando você viaja para uma delegação, você é o médico da delegação, você não tem um oftalmo, né? Então, a partir daí, nós começamos a introduzir
pouco a pouco, uma cultura de avaliação dos olhos. Eu até tenho que fazer um agradecimento público à Faculdade de Medicina do ABC, que foi a primeira faculdade que abriu as portas à Seleção Brasileira de Boxe, numa época em que nós não tínhamos recursos, não tínhamos um plano de saúde, e na figura do Dr. Heder, ele franqueou a clínica de oftalmologia e começou a realizar os exames, né? E isso veio evoluindo, sendo que a oftalmologia nos últimos anos adquiriu aí um protagonismo praticamente assim fundamental nos esportes e dentro da medicina do esporte, né? Hoje nós temos alguns oftalmologistas que são médicos do esporte com título em medicina do esporte, mas isso não existia até algumas décadas atrás. E com o tempo, esses oftalmologistas, não só a nível nacional como a nível mundial, começaram a nos trazer subsídios para que nós pudéssemos realizar os exames pré-temporada, e hoje nós conseguimos fazer com que haja uma avaliação semestral. Na época, para vocês terem uma ideia, nós fazíamos ali simplesmente o fundo de olho. Hoje a gente faz um mapeamento de retina, uma gonioskopia, porque você tem, e a gente tem conseguido levantar esses dados, praticamente 100% de atletas, principalmente os atletas do alto rendimento, que apresentam algum tipo de alteração no gel, por exemplo. E, obviamente, você vai ter sempre aquela velha matemática. Se você tem um fator predisponente, genético, e um fator desencadeante, os microtraumas do boxe, você vai potencializar o aparecimento de glaucomas, de descolamentos de retinas e assim por diante. Então, nós temos como rotina, hoje no boxe, nas artes marciais como um todo, uma avaliação semestral. Antigamente, nós conduzimos o atleta oftalmologista quando a catástrofe já estava instalada, né? Hoje não, hoje nós temos realmente subsídios, por exemplo, para decidir a retirada definitiva de um atleta, como nós tivemos recentemente, um atleta que teve um descolamento completo e total, inclusive atingindo a mácula, com a perda praticamente total de uma visão. Aí você vai se deparar com uma situação de um atleta monoocular e, obviamente, nessa situação, nós não recomendamos e acabamos proibindo esse atleta da prática do esporte. Então, é importante que a gente pontue, né, sob o ponto de vista da prevenção dos exames, e também pontuar a atuação do médico enquanto ele está atuando no ringue, porque aí você tem aí os cortes, né? Então, por exemplo, se você tem um corte ali abaixo da linha gris, você tem que ter o bom senso de parar uma luta e, obviamente, conduzir esse atleta a um oftalmologista. Se você tem, por exemplo, uma lesão ali no ducto lacrimal, na região do ducto lacrimal, você jamais deve se aventurar a mexer nisso, porque isso é um local realmente para uma super especializada, inclusive com oftalmologistas que tenham a expertise de atuar nessa região. Isso não acontecia, né? Isso a nível mundial, né? Quando você tinha as atuações médicas de bordo de ringue, eles se limitavam a suturar e pronto. E muitas vezes você podia provocar lesões irreversíveis. Então, vocês vejam que a oftalmologia hoje, ela é realmente protagonista e ela tem uma atuação fundamental. Eu hoje não abro mão de ter um oftalmologista na competição de boxe. Aliás, tem uma médica titular lá na seleção que é oftalmologista, porque nós temos, infelizmente ou felizmente, um esporte de contato, em que os riscos são muito maiores. E já que você tem que atender esse esporte, então, que evitemos que lesões graves possam, enfim, ser expressadas, né? Muito obrigado. Olha que interessante que o senhor falou. Claro, o senhor está falando de treinamento de atletas profissionais, experientes e de alta performance. Mas essas informações são extremamente importantes porque nós temos pessoas que praticam hoje muito, cada vez mais, essas artes marciais como o seu esporte diário, né? Então, muito importante porque todas essas orientações que o senhor deu, elas valem também para aqueles que nos estão assistindo e que não são profissionais. Muito obrigada. E eu vou seguir agora fazendo uma pergunta para o doutor Diogo Vilar. E no mundo do boxe, como que é abordada essa questão da saúde ocular? Quais são as principais preocupações e ações para esse tipo de atleta? No mundo do basquete, eu estou aqui representando a Liga Nacional de Basquete. Doutor Bernardino aí, que é das lutas. Mas eu quero primeiro agradecer e parabenizar pela iniciativa de vocês. Esses momentos assim, eles são muito importantes para cada uma das ligas e confederações, para a gente refletir e entender a necessidade, né, de cada área de expertise na medicina esportiva como um todo, né?
Então, a gente tem a oportunidade aqui que realmente o cara que entende do tema é o Westphalen aí, né? O cara que sabe fazer essa conexão da oftalmologia com a medicina esportiva. Mas dentro do basquete, a gente percebe, dentro do meu time, o time que eu trabalho é a Unifacisa, que é em Campina Grande, na Paraíba, e no nosso time a gente faz avaliação de rotina na pré-temporada para todos os atletas, tá? Mas o que a gente percebe é que existe uma grande heterogeneidade em todos os clubes, né? A gente recebe atletas de todos os clubes no começo da temporada e a gente vê atletas que nunca fizeram uma avaliação desse tipo. Então, é a porta de entrada para você ter as suas ações no esporte e o cuidado, a gente vê que ele é muito heterogêneo. Na verdade, a oftalmologia dentro do basquete e no futebol também, em vários outros esportes, muitas das vezes ela é negligenciada, né? Então, a gente tem observado isso no dia a dia e a gente vê a diferença na performance, né? O basquete, especificamente, ele é um esporte de precisão, né? Então, quanto mais você tem essa acuidade visual, ela ótima, você tem uma capacidade de manter essa sua precisão, um arremesso de longe, um arremesso de perto, a visualização dos atletas próximos, a sua visão periférica, né? E um tema que, quando a gente fala de esporte, e a gente viu no começo uma moça do judô que disse que tinha miopia, eu tinha miopia, tinha dificuldade, comecei e fiz a minha avaliação. Isso fez muito bem para iniciar minha atividade. Um tema que eu gosto muito de discutir é a base de todos os nossos esportes, do vôlei, dos esportes de lutas, do basquete, do futebol. E a gente vê que cada vez mais o tema miopia ele está crescendo nas crianças e adolescentes, muito pelo uso frequente de tablets, celulares, forçar a vista para a visualização de perto. A gente tem países com uma prevalência de mais de 80%, 90% de miopia entre adolescentes e jovens. E aí, isso tende a comprometer o nosso futuro, o futuro do nosso esporte, porque o atleta ou a pessoa com uma diminuição nessa acuidade visual, ela vai tender a ir mal no esporte, isso vai desestimular, vai diminuir a confiança, e a tendência é que no futuro a gente tenha cada vez menos pessoas, atletas engajados no esporte de alta performance, e em tudo isso como um todo. Puxa, muito relevante isso, né? De fato, a gente tem tido essa grande mudança, isso vai ser discutido mais adiante. De fato, as pessoas estão cada vez mais míopes, especialmente jovens e adolescentes, e, de fato, isso pode comprometer, mas eu creio que não. Acho que nós, oftalmologistas, a gente vai conseguir colaborar muito com vocês aí da alta performance e dos esportes em geral, e, por isso, eu vou pedir para o Dr. Westphalen fazer um apanhado dessa nossa conversa e dar a impressão dele como oftalmologista aí dos esportes. Muito obrigado ao CBO pelo convite mais uma vez. Obrigado aí por participar do Dr. Bernardo, Dr. Bernardino, Diogo, Selênio. Então, eu gosto muito de começar falando um pouco sobre o que é aquela oftalmologia que a gente faz hoje, que é aplicada ao esporte. Há pouco tempo, a gente vem trabalhando muito nisso, aplicando essa avaliação oftalmológica, tentando espalhar esse conceito de avaliação oftalmológica para todos os atletas. Temos hoje no Brasil cerca de 105 milhões de pessoas que praticam algum tipo de exercício, sendo que desses 105 milhões, 50 milhões praticam diariamente. Temos também 360 mil atletas federados, ou seja, registrados nas mais de 7 mil federações esportivas que tem no Brasil, sendo que 90 mil são profissionais. No futebol, por exemplo, que é o nosso maior esporte, são 12.992 jogadores registrados, sendo que, infelizmente, a parte feminina é muito pequena ainda, com cerca de 598 jogadoras registradas. Bom, fazendo esse apanhado geral, nós temos, então, noção do que é a oftalmologia aplicada ao esporte e aquilo que a gente pode trazer para dentro do esporte como uma melhora no desempenho esportivo. Ou seja, vários estudos já que datam de 1982, Nemetz, Zupan e outros tantos, já diziam
que a melhora da acuidade visual faz com que haja uma melhora do desempenho esportivo. E essa melhora da acuidade visual pode ser, inclusive, treinada e objetivada, sendo isso transmitido no desempenho atlético. Nós temos batido esse martelo já há muito tempo. Felizmente, em 2010, pela primeira vez, a FIFA colocou o chamado PCMA, que o Dr. Bernardino conhece bem, que é o Pre-Competition Medical Assessment, que são avaliações médicas que antecedem as competições oficiais de uma Olimpíada, de uma Copa do Mundo. Em 2010, pela primeira vez, a FIFA colocou a oftalmologia como parte do PCMA. E eu tive a felicidade de ser convidado pela CBF como médico da seleção brasileira para fazer essa avaliação. Eu já havia trabalhado no Atlético Paranaense, aqui em Curitiba, em que eu fiz, em 106 atletas, eu fiz uma avaliação oftalmológica e um trabalho de melhora da acuidade visual e constatei que 60% é que tinham 100% de visão, ou seja, 40% dos atletas não possuíam uma visão chamada de 100%, ou 20/20 de visão. Esses atletas conseguimos trabalhar com eles, melhorando sensivelmente o desempenho atlético. Em 2010, na seleção brasileira, dos 32 atletas que eu examinei, exatamente se repetiu essa mesma percentagem. 60% dos atletas tinham boa visão e 40% dos atletas que iam para a Copa do Mundo na África do Sul não estavam com boa visão. Conversamos com o departamento médico, com o chefe na época, o Dr. Runco, e fizemos um trabalho muito bacana para a seleção brasileira. Infelizmente, aí depois, num erro visual, né, a gente acabou perdendo a classificação para as quartas de final naquele ano, num jogo contra a Bélgica. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem que avaliar todo e qualquer atleta, trabalhar com esse atleta, trabalhar com os profissionais ligados a esse atleta, ou seja, as federações, treinadores e etc., buscar a melhor qualidade de visão, levando para esse atleta a confiança que ele precisa para que ele possa desenvolver dentro da quadra, dentro de um campo, dentro de qualquer modalidade esportiva, a sua melhor capacidade. A qualidade de visão perfeita é a que vai tornar esse atleta melhor dentro daquilo que ele está planejando. Então, é isso que a gente está batendo nessa tecla, é isso que a gente tem trabalhado. Falando no boxe, doutor Bernardino, eu faço avaliação aqui em Curitiba. Curitiba é um centro de treinamento do MMA. E eu faço avaliação, eu tenho um credenciamento pelo estado de Nevada, aqui para fazer a avaliação dos atletas que vão para a competição do MMA em Las Vegas, e o senhor falou a respeito de um descolamento de retina total. Ano retrasado, eu atendi um atleta que estava com luta marcada para setembro, isso foi mais ou menos no mês de abril, ele já tinha que fazer a avaliação oftalmológica, a gente recebe, o senhor sabe, aquele formulário do estado de Nevada, do MMA, para que a gente preencha com todos os detalhes referentes aos cuidados oculares. Esse atleta já tinha estado comigo anteriormente com um descolamento de retina, ele foi operado na nossa clínica com descolamento de retina e acabou desenvolvendo uma catarata. Ele, no pré-competition, ele esteve comigo e eu recomendei a ele exatamente, olha, você está com uma catarata, teria que operar. Se operar, não luta mais. Você já teve esse descolamento de retina, o seu risco é muito grande de perder mais um olho. E ele chegou e disse assim, mas eu posso lutar? Poder você pode, você só não deve, porque o regulamento do MMA permite o lutador, sendo monocular, de subir ao ringue, ao octógono. E ele chegou e me disse assim, doutor Bernardino, é a única coisa que eu sei fazer. Se eu não for lutar agora, eu morro de fome. Então, deixa, nem que eu perca minha outra visão, eu preciso subir ao ringue, nem que seja a minha última vez. E aí você acaba dando a liberação para o atleta
seguir a carreira dele com todos os óbices da situação ocular. Diogo, no basquete, você mencionou muito bem, é um esporte de precisão. Eu acompanhei muito o caso do Steph Curry, que hoje, você sabe, é o maior pontuador da história da NBA de 3 pontos. Só que há 4 anos atrás, 3 anos atrás, Steph Curry começou, com todos os índices dele de 3 pontos, ele começou a baixar o recorde dele, já não servia para mais nada, ele estava perdendo a precisão dos lançamentos dele e a precisão de jogo dele. Ele descobriu que tinha ceratocone. E eu sempre menciono nas minhas palestras, nas minhas aulas, o caso de Steph Curry. O Curry diz o seguinte, que quando ele descobriu que ele tinha, e é impressionante, ele jogando numa liga profissional de altíssima competência, que é a NBA, ele jogando isso desde sempre, ele só foi descobrir que tinha um problema ocular há 3 anos atrás. E aí o que ele fez? Ele descobriu que tinha ceratocone, começou a usar lente de contato, e a partir daí ele começou a bater todos os recordes, inclusive agora a temporada passada, ele foi novamente o recordista de 3 pontos. Então, são alguns casos que a gente leva para a medicina do esporte, para a oftalmologia aplicada ao esporte, o quanto que a oftalmologia pode ser útil na melhora de cada especialidade em que o atleta está envolvido. Obrigada, muito interessante as colocações de vocês e, mais uma vez, como é importante a avaliação oftalmológica para que a gente possa dar uma boa performance. E agora estou vendo que eles já estão pedindo a palavra, mas antes de encerrar eu já ia passar a palavra e eu peço, nós temos mais uns minutos, e eu peço que cada um de vocês coloque aquilo que ainda desejam destacar, além do que já foi falado. Obrigada. Bom, doutor Westphalen, primeiro, parabéns. Eu quero parabenizar em público, porque os atletas do Paraná, quando chegam às nossas competições nacionais, são os que melhor chegam avaliados sob o ponto de vista oftalmológico, com os exames prontinhos, todos certinhos. Então, já se criou uma cultura aí no Paraná, e isso é muito importante. Então, meus parabéns. No regulamento do boxe, nós não permitimos, não só pelo fato de ser monocular, mas também pelo decréscimo técnico. Imagine você, se você já fechar, por exemplo, o seu olho agora, você não percebe a aproximação. Eu, por exemplo, não estou vendo a aproximação de um golpe desse lado aqui. E, obviamente, o golpe vai ser muito mais contundente. E, infelizmente, esse atleta, o qual nós retiramos do boxe, e era da seleção brasileira, buscou uma liga pirata, foi lutar, e ele foi nocauteado gravemente, chegou a ficar em coma no hospital, por conta desse decréscimo técnico, porque ele tem uma diminuição do campo visual. Um golpe que vem rodado pelo outro lado, ele não vai perceber, só vai perceber depois que ele é atingido. Então, claro, tem um lado humano, eu entendo perfeitamente e respeito muito o que o Dr. Westphalen colocou, porque realmente esses atletas, muitas vezes, eles não têm nenhum outro tipo de capacitação. Cabe a nós até ajudá-los a essa capacitação, mas nós temos que repensar, porque o decréscimo técnico é importante e pode levar, inclusive, a acidentes fatais. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns a todos os colegas e pela experiência. Deu para aprender algumas coisas aqui que eu já vou incorporar aqui no nosso conhecimento. Muito interessante essa colocação. Pois não, doutor Westphalen? É perfeito. O boxe, nós que trabalhamos com oftalmologia aplicada ao esporte, a gente tem que conhecer um pouco das regras de cada esporte. E no boxe não é permitido, por exemplo, usar lente de contato. E a monovisão, como disse o doutor Bernardino, também não é permitido. Já o MMA é eu diria assim, eu até não entendo muito o MMA, né, mas ele permite quase que tudo. Né? Então, realmente é muito complicado. Quanto à visão, essa lateralidade que o senhor mencionou, doutor Bernardino, bem rapidinho, se eu tiver 3 minutinhos, eu vou contar um trabalho que eu fiz com um atleta aqui do Atlético Paranaense em 2007, 2008. Esse atleta chegou vindo do Flamengo, é um volante de extrema qualidade, esse atleta veio do Flamengo, onde ele não se deu muito bem no Flamengo.
em 2007, daí ele veio para o Atlético Paranaense. Na época, então, era o Antônio Lopes, se não me engano, o treinador, mas logo em seguida assumiu o Ney Franco. E esse atleta, ele tinha uma toxoplasmose congênita. Ele teve toxoplasmose congênita, ele não enxergava dos dois olhos, praticamente. Apenas enxergava um pouquinho do lado direito, ele tinha uma visão chamada de tubular, porque estava todo o fundo do olho dele tomado com corioretinite, uma cicatriz causada pela infecção pela toxoplasmose. Esse jogador, um volante, jogava pela meia direita. Eu, observando o jogo dele, eu falei para o Ney Franco, Ney, olha, você está vendo que esse jogador ele tem uma dificuldade muito grande de ir para a esquerda, né? E ele tem muita habilidade. E daí eu expliquei para ele a razão que ele tinha essa dificuldade de visualizar pelo lado esquerdo, porque ele não enxergava realmente por causa do problema do olho dele. E orientei o Ney Franco, na época, a trazer esse jogador da meia-direita para a meia-esquerda, porque aí ele abria todo o campo da direita, ele abria onde ele conseguia enxergar muito melhor. O que aconteceu? Esse jogador cresceu muito no Atlético Paranaense, um jogador que foi rejeitado no Flamengo, rejeitado não foi muito bem no Flamengo, vamos assim dizer, veio para o Atlético com a qualidade de visual dele sendo apurada e trabalhada, né? Nós conseguimos transformar ele num jogador muito melhor, sendo que logo em seguida o Atlético faturou muito mais dinheiro vendendo esse jogador para o Japão. Então, isso mostra mais um caso de quanto a oftalmologia pode trazer o bem para o atleta, para as entidades na qual ele está afiliado e aos clubes, porque o maior patrimônio que o clube tem é o atleta. Muito interessante. Eu achei muito... O senhor gostaria de fazer o último comentário? Temos um minutinho mais. Só um comentário rápido. Teve no MMA um lutador chamado Michael Bisping, que ele tem um comprometimento importante de uma vista. Eu acho que hoje ele não enxerga absolutamente nada. Faltando 3, 4 lutas antes da aposentadoria dele, ele teve essa lesão. E ele, lutador do UFC, do Ultimate Fight, que realmente é pela comissão de Nevada que eles fazem a avaliação. Ele teve essa lesão importante, que ainda não tinha perdido totalmente a visão, mas quis continuar lutando e assumiu as consequências disso, e hoje eu acho que ele não enxerga, e também as últimas lutas foram praticamente sem enxergar de uma visão. Outro ponto de vista que eu queria não deixar de tocar é porque a gente falou de atleta de alto rendimento, mas também pensar nos pacientes comuns de consultório. A medicina esportiva, a gente trabalha muito com a medicina preventiva, né? Eu acho que um dos focos mais importantes, tanto da minha parte como nutrólogo, como médico do esporte, é atuar na prevenção do que não somente na doença já instalada. E quando esses pacientes procuram a gente com objetivo ou de emagrecimento, ou com objetivo de ganho de peso, ou de melhora da saúde como um todo, é um excelente momento ali para você poder tocar nesse assunto da parte de visão. Porque as pessoas sempre têm aquele negócio, vou fazer o meu exame de rotina, vou fazer o exame de sangue. Não, vou fazer meu exame de rotina, vou fazer o exame de urina, de fezes. E muitas das vezes esquecem da parte cardiovascular e da parte principalmente de visão. Então, eu acho esses momentos da minha consulta, quando o paciente chega, são essenciais para a gente botar também essa consciência dentro do paciente comum para buscar a saúde visual também como grande importância, né? E, por último, falando também com relação a rendimento, só eu falei dessa atleta olímpica, né? Ela continuou sem usar lente de contato, continuou a ter 3 graus de astigmatismo. Eu tenho 3 graus de astigmatismo e miopia. Ela também, e eu tenho muitas dificuldades. Eu durante anos, até meus 30 e poucos anos, 32, eu tenho 37 agora, eu não usava óculos, eu forçava e não queria usar óculos, e mesmo sentindo um déficit de uma acuidade visual muito grande. E imagina para ela que é atleta de altíssimo rendimento e a bola passa assim do lado dela, vai passar em alta velocidade, ela tem que ficar vendo o jogo acontecendo do outro lado da rede, como é que está fluindo. Então, isso com certeza dá uma noção espacial e um déficit dessa velocidade, pegar essa bola com mais tranquilidade muito grande, né? E tem comprometimento no rendimento com toda certeza. Por isso, colocar mais uma vez a importância durante uma avaliação pré-participação, você questionar sobre a saúde oftalmológica com relação à diminuição da acuidade visual e por aí vai. E agradeço pelo convite, agradeço a todos, desculpa prolongar aí no assunto.
Mas, doutor Diogo, o senhor quer falar? Bom, só Temos 30 terminando, segundos, por favor. só parabenizar pela iniciativa da Visão no Esporte aí, muito relevante, e a gente falaria por muito mais tempo aqui, tem muito mais temas a serem discutidos, mas muito obrigado pela participação, pelo convite e pela possibilidade de estar aprendendo com todos vocês. 30 segundos não dá para falar muita coisa. Prazer, até lá. Mas todas as suas contribuições foram muito boas, a gente já aprendeu bastante. Muito obrigado a todos pela presença, por tanto conteúdo informativo e até a próxima vez.